sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Neo Conecta. Eu sou Lilian Munhoz, tenho um grande prazer de apresentar esse podcast da Neogen Sementes, que sempre traz muita informação técnica, muito conhecimento a todos vocês que do outro lado acabam sentando-se à mesa aqui com a gente também para aprender, para compreender muitos assuntos ligados ao universo do agronegócio. A soja, esse movimento tão importante, tudo que a gente vem trazendo de novidade, de informação, a Neogen Sementes trazendo para o mercado, tudo isso você acompanha aqui com os nossos especialistas. E hoje, em especial, a gente tem um timaço aqui para trazer um assunto técnico que para você, produtor, agricultor, multiplicador, quem está assistindo a gente, vai fazer toda a diferença. E o nosso tema de hoje é a safra 25-26, o que fazer para evitar perdas por doenças. As doenças da soja a gente sabe que são grandes dores do agricultor e é por isso que a gente já começa falando sobre esse assunto com os nossos convidados aqui. Eu quero apresentar a Jaqueline User, ela que é pesquisadora, agrônoma, PhD em fitopatologia e nos dá a honra de tê-la aqui conosco hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe da Neogen, para falar um pouquinho desse tema tão importante, né, que é para a soja aí no Brasil. É verdade, muito bom. Temos também aqui com a gente o Hélio Jores, ele que é pesquisador da Fundação ABC. Seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, Lilian. Prazer é o meu. Espero aprender muito aqui com todo esse pessoal aí, com duas profissionais fantásticas aí dentro da área de fitopatologia. Então, meu principal objetivo é aprender aqui hoje. Ah, muito bom. E nós aprenderemos muito com você também. A gente já estava fazendo ali o nosso alinhamento. Para mim já está sendo uma grande aula, viu? Quero apresentar agora a nossa terceira convidada, muito especial também, que inclusive era para estar aqui nessa mesa hoje, mas a gente teve um probleminha com o voo dela, voo de Londrina para cá, que o clima é uma chuva tão grande, voo foi cancelado, mas como a gente sabe que a Neogen Sementes busca muito por tecnologia, né? A gente sempre apresenta muita tecnologia para todos vocês que nos acompanham, então a gente tem ela com a gente aqui, lógico, através da tecnologia. Ela já está conectadíssima com a gente, a Neucimara Ribeiro, que é Plant Health Manager da GDM e vai participar aqui do nosso episódio. Olá, seja muito bem-vinda. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui, né? Infelizmente não consegui estar para presencial, mas assim, acredito que vai ser uma grande troca de experiência. Esses profissionais maravilhosos que estão aí, eu acredito que todo mundo vai aprender muito. Com certeza, né? Acho que vai ser, sim, uma grande aula e a gente agradece muito a sua disponibilidade e participação, né? Mesmo conectada aqui com a gente ao longo de toda essa hora que a gente vai ter aqui o nosso período para que a gente discuta, né, esse tema tão importante. A gente vai abordar aqui, para todos que estão nos acompanhando agora, né, as principais doenças que estão presentes na cultura da soja, né, a importância de realizar os manejos adequados durante todo o ciclo da cultura. A gente vai falar sobre manejo integrado de doenças, a adoção de boas práticas agrícolas, né? Você, produtor, o que tem feito de boas práticas agrícolas, né? A rotação de culturas, a escolha das cultivares resistentes, fazendo tratamento de sementes também, que é tão importante, respeito ao vazio sanitário, plantio direto, manejo de plantas daninhas. Então, muita coisa para que você tenha o máximo potencial produtivo na sua próxima safra, safra 25-26. Então, eu quero voltar aqui um pouquinho já com os nossos convidados, a Jaqueline, para que a gente inicie, né, a jornada aqui pelas doenças da soja. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Por que você decidiu estudar esse tema, né? Qual que é a sua relação com o agro e também hoje com essa parte de manejo? Bom, a relação com o agro vem da família, né? Então, eu sou natural de Guarapuava, no Paraná, que é a região central do estado. E meus avós, meus tios eram produtores rurais, né? Pequenos produtores, mas eu e meus irmãos, a gente sempre teve essa relação muito próxima com o agro em função da família. E aí, por questão da influência da família, eu fui fazer colégio agrícola no ensino médio e depois eu passei no curso de agronomia, né, na Universidade Estadual lá de Guarapuava, que é a Unicentro, e comecei a cursar o curso, né, de agronomia. Mas a fitopatologia, para mim, sempre me chamou a atenção, né? Então, eu gostava muito, né, das disciplinas e a importância dessa área da agronomia. Então, eu comecei a me especializar nessa parte. Depois que eu graduei, aí eu fui fazer minha especialização fora do Brasil, né? Então eu tenho doutorado pelos Estados Unidos, que foi aí que eu comecei realmente a traçar minha área dentro da fitopatologia. Eu digo assim, mofo branco para mim é uma das principais doenças que eu trabalho até hoje, né? Eu trabalhei na minha especialização e continuo trabalhando, e foi aí que eu iniciei minha especialização em patógenos de solo, né? Então hoje eu trabalho muito na linha de pesquisa de patógenos de solo, focando em mofo branco, fusário, macrofomina, tem vários problemas aí que vão afetar a soja, em função dessa trajetória que a gente vem traçando ao longo dos anos, né? Hoje eu estou de volta a Guarapuava, né? Depois de um tempo que eu morei no Rio Grande do Sul, fui professora lá na Universidade de Passo Fundo por quase 7 anos. Aí eu decidi, ano passado, deixar a docência de lado e hoje eu sou focada 100% na pesquisa,
treinamentos, palestras na parte de capacitação. Então, o que a gente desenvolve de conhecimento, né, e junto com os parceiros, a gente acaba transferindo isso para agricultores, agrônomos, técnicos, né, que estão na linha de frente, que estão na ponta aí no dia a dia. Ai, que trajetória incrível, já que eu tiro o chapéu, assim, para quem se dedica tanto à pesquisa, porque é graças a isso que a gente tem cada vez mais resultados, né, dentro do nosso contexto de soja, de todas as culturas, né, do agronegócio, o quão é importante, né, esse trabalho. Então, muito bom. E você, Hélio, conta um pouquinho pra gente também, sua trajetória. Na verdade, até uma trajetória até parecida com a da Jaqueline. Eu também sou de uma família de produtores, né? E ali na região de Piraí do Sul, no Paraná, ali perto de Ponta Grossa. E também fiz colégio agrícola e fiz agronomia por essa influência, né, da minha família. E meu pai sempre foi também cooperado ali na região, então desde criança eu já participava de dia de campo da Fundação ABC, então foi... Depois eu fiz mestrado, doutorado, né? Voltei para o EPG, dei aula um tempo e consegui entrar na fundação. Estou lá desde 2018 e estou trabalhando hoje muito focado com pesquisa em fitotecnia, que é boa parte do nosso trabalho, posicionamento de cultivares, né? Manejo de plantas, manejo fitotécnico, né? Principalmente com soja, mas também com trigo, cevada, feijão. E sistemas de produção, que é outra linha que a gente trabalha bastante lá, de rotação de culturas, intensificação de sistemas. Então, é muito trabalho de campo, né? É uma linha de pesquisa que eu sempre quis fazer, de pesquisa aplicada mesmo, né? De responder as perguntas que o produtor tem. Isso vem desde, por ser filho de produtores, né? Sempre senti essa necessidade de ter alguém ali, como a Fundação ABC é o core, né, da Fundação, realmente é trabalhar buscando resolver os problemas que estão ali na ponta, né, no agricultor, e buscar sempre agregar e trazer alternativas que sejam mais rentáveis dentro do sistema. Então, isso que nós temos feito. E é um pouco disso também que a gente pretende conversar aqui hoje, né? Pensando na realidade do produtor, né? De como num cenário desafiador que nós temos hoje do ponto de vista econômico, né? Como ter ainda assim uma boa rentabilidade, né? Com sustentabilidade, né? Que é realmente o que o produtor almeja, né? Perfeito, é isso mesmo. E você, Nilcimara, conta um pouquinho pra gente, né? Da sua trajetória aí também em pesquisa e dentro da GDM também. Ok. Bem, eu diferente um pouco, né? Não sou filha de produtor, sempre me chamou muito essa atenção, muito atenção para essa área da agricultura. Quando fui prestar o vestibular, acho que até por falta assim, um pouquinho de conhecimento, né? Acabei indo para biologia, então eu sou bióloga, minha primeira formação é biologia. Aí fiz um mestrado em fitossanidade em Jaboticabal. Sempre trabalhei muito na linha com nematologia. Depois o doutorado eu fiz na UEL, também na parte na fitossanidade, focado também bastante com a nematologia. Mesmo antes de terminar o doutorado, eu já fui embora para o Mato Grosso. E tive a oportunidade de montar o primeiro laboratório privado de nematologia do Brasil, que é lá na Prosmate, né, que é a Associação de Produtores do Mato Grosso. Fiquei por lá por volta de 8 anos. Aí tive o convite, a GDM já eram meus clientes lá na época, e eles me fizeram o convite para vir, né, para montar o laboratório da GDM aqui em Cambé. E chegando, eu montei o laboratório de nematologia, que era o foco, né? Eles precisavam de uma pessoa que conhecesse bastante o Mato Grosso e principalmente o cenário da nematologia no Mato Grosso. Eu montei primeiramente o laboratório de nematologia, mas a fitopatologia sempre foi uma das minhas paixões também. E quando eles me fizeram a oferta para vir para montar o laboratório, eles disseram: você primeiramente vai montar o laboratório de nematologia, mas tem a oportunidade de montar o laboratório de fito também. E isso me brilhou mais os olhos do que tudo, né? Porque era uma coisa que eu já tentava fazer na Prosmate quando eu estava lá,
mas eu não assim, não tive muita oportunidade. Então, eu acabei vindo para a GDM, montei os 2 laboratórios. Hoje já estou há 14 anos na GDM, fazendo... eu acabo gerenciando tanto o laboratório de fitopatologia quanto o de nematologia. Depois que eu fiz o mestrado, o doutorado, eu voltei a fazer agronomia, fiz mais algumas pós em fitopatologia e também em melhoramento, para poder dar um pouco mais de bagagem assim, na parte mais da agricultura. Sim, muito bom, né? E ver essa trajetória de 14 anos, viu a marca Neogen Sementes nascer, né? Uma marca tão nova que vem alcançando tantos resultados, né, Nilcimara? Sim. Muito bom, que bacana, gente. Bom, falando sobre já esse contexto, né, de safra que a gente vem vivenciando, tava essa semana mesmo, né? Trabalhando aí, estudando um período sobre a evolução da soja para um projeto, e o quanto que a gente avançou nessas últimas 3 décadas, né? A gente saltou de 32 milhões de toneladas para quase 180 milhões, né? A previsão aí. Então, isso tudo graças à pesquisa, graças a novas tecnologias, graças à biotecnologia, né? Que a gente vem cada vez mais adicionando também à nossa safra. Então, eu queria jogar uma pergunta aqui para que vocês fizessem, né, esse comentário, a importância do que a gente vem vivenciando como manejo correto das doenças, para que a gente consiga, né, avançar cada vez mais essas biotecnologias que vão chegando, elas consigam ter ali também a sua máxima eficiência, né, máxima produtividade. E aí acho que isso eu trago de vez aqui o agricultor para que o manejo, né, o trabalho que é feito entre todos, né, a pesquisa de trazer algo que é inovador, a indústria, né, as empresas de trazer isso para o mercado, e o agricultor da ponta de pensar no todo também e fazer um bom manejo, né? Eu acho que esse seria aí quase que o resultado, o final, né, da nossa conversa, mas trazendo isso para o começo para a gente iniciar realmente nesse assunto. Pode ser a Jaqueline falar primeiro? Pode ser. Eu vejo assim, são cenários diferentes no Brasil, né? E a gente tentar generalizar é muito, muito difícil, né? Então, a gente pega... Eu hoje atuo na região sul, né? Tendo a empresa, mas eu acabo rodando várias regiões do Brasil. Pega Mato Grosso, Rondônia. Semana passada eu estava em Roraima, conhecendo o sistema de produção deles lá também. Né? Então, o Brasil é gigantesco, né? E cada região tem seus desafios. Né? Então, mas o que a gente vê de forma geral, o que eu tenho visto, né? E vocês podem colaborar também. Nosso sistema de produção está muito engessado, né? Então a gente acaba tendo soja sobre soja, ou não é uma rotação propriamente dita, né? Ele é mais uma sucessão de culturas, né? Então você acaba tendo soja e milho, soja e algodão, por uma questão de produção, rentabilidade, mas em termos de doença acaba ficando muito problemático, né? Então eu digo assim, o sistema de produção do Brasil, o plantio direto, faz com que a palhada esteja muito na superfície do solo. Então, isso proporciona mais inóculo em camadas superficiais. Você tendo toda essa sucessão, acaba multiplicando muito o inóculo, né? Então, em termos de doença, acaba sendo alguns agravantes. E aí a gente acaba vendo alguns problemas, né? Volta e meia, né? Manchas aumentando, enfim, vários problemas de doenças radiculares, né? Então, eu vejo que o sistema de produção do Brasil em si tem favorecido muito a ocorrência desses problemas e as perdas aí ocasionado pela doença. Muito legal. Elia, a gente está controlando melhor ou os desafios eles vão surgindo e vão mudando? Eu, na verdade, concordo plenamente com o que a Jaqueline falou, né? O problema realmente é que falta diversidade, né? Vocês que são aí da área mais de biologia do que eu devem concordar. E quando você tem uma diversidade maior, tem diferentes micro-organismos, né, que vão de fato atuar de maneira mais benéfica e evitar que haja algum desequilíbrio, né? Que é o que se fala muito de nematóide, né? O professor Fernando Andriotti, que eu já ouvi, ele fala várias vezes isso. Qualquer área tem nematóide, né? Em qualquer lugar tem nematóide. O problema é alguns lugares está desequilibrado, né? Então isso que é e por que esse desequilíbrio, né? Porque falta diversidade, porque é o que a Jaqueline falou, de ter um sistema que acaba sendo muito contínuo. Só que também é muito fácil a gente criticar, né? Por quem está lá tendo que pagar conta, pagar boleto, né? Não é tão simples assim, eu vou plantar a planta de cobertura ao invés de um cultivo comercial, né? Ou vou diversificar para outras culturas que sejam melhores para não proliferar doenças, mas que dão uma rentabilidade menor. Então, sempre é uma dificuldade de aliar esse pensamento de curto prazo, que é fundamental, né, para fechar as contas, e
estratégia de médio e longo prazo para que o sistema continue produzindo por vários anos e para as próximas gerações também, né? Então é toda essa estratégia que tem que ser muito bem planejada, né? Mas ao que você perguntou, né? Eu acho que sim, assim, tem o sistema também e as próprias doenças, né? Enfim, vão evoluindo também, né? E acabam se adaptando, né? Eu tenho um exemplo assim de um ensaio que nós temos ele foi instalado em 1989, comparando diferentes sequências, né, de rotação. E aí tem lá um que é trigo-soja desde 89 até hoje. E tem os outros sistemas que aí entram plantas de cobertura, milho-verão, né, que tem uma diversidade maior. O sistema com rotação até 2004 sempre foi superior ao trigo-soja, até 2004, 2005. Depois disso, praticamente não teve mais diferença entre a ausência de rotação e a presença de rotação na produtividade da soja. E o que foi a principal explicação disso? É porque começou a usar fungicida na época. Então, na época, essa diferença que havia entre um sistema mais diversificado com um sistema mais de monocultura eram principalmente as doenças de final de ciclo, que com os fungicidas que começaram a ser usados para a ferrugem, passaram a resolver e sumiu essa diferença. Só que essa ausência de diferença durou até 2015, 2016. E aí voltou a aparecer uma superioridade onde tem um sistema mais diversificado. Porque daí começou a aparecer muito mais mofo branco, macrofomina, até mostrei para a Jaqueline, né, antes uma foto ali, fusarium. E aí entra num tema que é mais da Jaqueline e da Neucimara do que meu, mas a impressão é que os fungicidas também já não são mais tão eficazes para essas doenças de final de ciclo como eram antigamente, né? Então também tem mais esse ponto. Então só para citar um exemplo, né, que assim, realmente o desafio ele vai aumentando e a gente não pode também ficar tão dependente de estratégias que não sejam pensar num sistema mais equilibrado e mais diversificado, economicamente viável, né? É muito interessante. Esse é o fundamental. Não tem como deixar de fazer um paralelo assim com a nossa saúde como seres humanos, né? O quanto que a gente também vem evoluindo e a rotina, né? Práticas que não tenham ali uma rotação de culturas, né? E sim uma sucessão. Às vezes a gente ali nas rotinas, né? E trabalho, as doenças vêm também, né? De certa forma, assim, você tem que estar mudando ali muitas vezes o ambiente, vem do seu manejo, né? Também de todas as formas. Então acho que isso sempre eu traço um paralelo, assim, do quanto que é importante, né? A soja sendo viva ali também, você tem todo um ambiente, né? Que faz acontecer ali também. Neucimara, né? Como proteger o investimento e o potencial produtivo da soja? Conta um pouquinho também dentro disso que a gente está falando hoje. Eu acredito que o potencial, na verdade, ele precisa ser protegido desde o início, né? Desde a escolha da cultivar, do tratamento que vai ser feito, né? Eu acho que essa proteção começa bem lá no início, né? E desde já do manejo do próprio solo, né? Porque como tanto o Hélio quanto a Jaqueline trouxeram ali, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que me chamou muito a atenção quando eu cheguei no Mato Grosso. Quando eu ia realizar as análises aqui, eu estava muito acostumada em fazer as análises aqui do Sul, né? Que a gente consegue ver uma diversidade muito maior de culturas quando a gente se compara com o Mato Grosso, né? E ainda pensando no Mato Grosso lá 20 anos atrás, né? E o que acontecia? Eu praticamente não conseguia visualizar nematóide de vida livre nas amostras, né? O que realmente assim, indicava muito, já anos atrás, um desequilíbrio muito grande no solo, né? E que isso acaba sendo muito, muito problemático, né? Quando a gente olha, assim, no geral, né? Hoje a gente faz as escolhas, né? O produtor faz as escolhas de cultivares que normalmente, às vezes, tem até uma certa produtividade boa, que tem alguma tolerância a algumas doenças, né? Como, por exemplo, uma macrofomina, mas que na presença de algumas espécies de nematóide, até essas variedades que não têm uma resistência, mas que talvez teriam um comportamento melhor, acabam perdendo essa tolerância, digamos assim,
em função da presença alta desses nematóides fitopatógenos no solo. Perfeito. Obrigada, Neucimara. Falando agora um pouquinho, né, a gente está trazendo aqui um contexto, algo de passado, né, o que a gente vem vivenciando. Indo agora já para a próxima safra, né? Como que a gente está hoje, o ambiente, né, no Brasil, dessas diferenças que a gente tem, do clima também, né? A gente está aí prevendo uma neutralidade climática, mas isso influencia também fortemente, né, nas doenças que vão surgir naquela determinada região. O que a gente pode esperar, né, para essa próxima temporada? Acho que eu voltaria com você, Neucimara, para você comentar um pouquinho, né, também, até nesse ponto do que esperar e de como, né, dentro dos laboratórios de pesquisas, vocês se preparam sempre também para isso, né, para o que vem daqui para frente. Hoje, assim, principalmente aqui no sul, a gente já tem observado muita morte de plântulas, né? Então já tem chego, percebi que esse ano começou a chegar um pouco mais cedo, até porque algumas regiões estão chovendo mais, as noites estão mais frias, né? Então a gente já começou a receber muitas amostras dentro da empresa com essa questão da morte de plântulas. Algumas vezes o pessoal levando muito a doença, né? E o que eu percebo que muitas vezes nem é doença, né? Às vezes é um problema de semente, às vezes já são patógenos que já vieram realmente na semente, né? Que acaba deixando essa semente com baixo vigor. Eu acho que, principalmente aqui no sul, assim, o que tem chego para a gente está mais nessa linha, né? A gente tem conversado bastante com as nossas equipes, explicando as diferenças, tentando trazer as amostras para dentro do laboratório, para tentar fazer as identificações. Que eu acho que um ponto importante é realmente a gente tentar fazer as identificações, né? E nem sempre, assim, o que a gente também tentando explicar, muitas vezes, que nem sempre o que nós encontramos lá é realmente a causa, né? Às vezes é até uma consequência do que está acontecendo. Uhum. Mas essa parte, eu vou complementar contigo, né, Neucimara? Essa parte de morte de plantas é uma coisa que eu trabalho bastante. A gente até fez vários trabalhos de levantamento, né, no Rio Grande do Sul, em parceria com a GDM, eu e a Neucimara, na época que eu estava na universidade, para entender esses problemas, porque morre planta no início do ciclo, geralmente o pessoal tende a dizer que é o quê? Fitóftora, né, Neucimara? Morreu planta de soja, depois dessas chuvas é fitóftora. Não que não tenha os problemas, a gente sabe que tem talhões, tem inóculo, a gente vai ver alguns problemas mais pontuais, mas não é uma questão generalizada, a meu ver, são coisas pontuais. Tem regiões que sempre morrem porque é uma condição ali do solo mesmo. E aí vem essa questão, que às vezes é a própria condição, né? Eu estava vindo de Guarapuava ontem e nós tivemos mais de 90 milímetros em 24 horas. É muita água para o solo, então mesmo que a gente tenha talhões com rotação, que tenha uma estruturação de solo, é difícil drenar essa quantidade de água. Então, passa por um estresse essa planta, a falta de oxigênio, está muito úmido, e aí acaba tendo, né, todos esses agravantes. Aí talvez o patógeno entra, mas é um secundário, né, Neucimara? Então, acaba não sendo a causa primária, né? Então, o que a gente geralmente vê, a gente está vendo mortes de plantas na região sul, né, no Paraná, algumas coisas do Rio Grande do Sul, mas principalmente Paraná, por enquanto. Está atrelado a algumas coisas com fitóftora, tem algumas coisas isoctônia aparecendo nas nossas amostras, alguma coisinha de fusário, mas são casos pontuais. Pitchum aparecendo também. Mas a condição do solo, a condição ambiental, na verdade, está muito favorável para esses problemas. Temperatura baixa, muita umidade e acaba agravando, né? Então, eu acho que esse é um ponto de alerta, não é só doença, né? É uma condição do ambiente. E uma outra coisa também, né, Jaque, que a gente observa muito, principalmente no sul, essa questão da palhada mesmo na superfície. E, às vezes, o produtor ele tem uma falsa ilusão e até às vezes existe um pouquinho, que às vezes existe a necessidade de fazer uma rotação, essa palhada que fica muito ali na superfície, ela acaba multiplicando muito o inóculo, né? Principalmente nesse início, né, que a gente vê esse apodrecimento dessa semente, até muito por conta da, né? Sim. E daqui para frente, né? Esse cenário ele mudando um pouquinho, né? A partir do momento em que as plantas se desenvolvem, qual que é a grande preocupação, né? Ou que deveria ser para o produtor estar monitorando, né? Quais outros tipos de doenças que devem surgir?
Falando em região sul, se continuar chovendo como está, porque era para ser um ano mais neutro, né, devido às previsões. Mas a gente está vendo essas oscilações de chuva. A previsão, acho que para novembro é para ser mais tranquilo. Para Laninha, né? Esse ano agora, né? A previsão. Mas está bem estável, na verdade, né, do que estava a previsão. Mas se continuar chovendo, o que a gente espera ver no sul? Daí eu vou separar sul e cerrado, tá? Fitóftora, provavelmente nos campos que são históricos, eu espero ver mais problemas. Principalmente áreas do Rio Grande do Sul, Paraná, que tem históricos de ocorrência. Fusarium talvez acaba aparecendo mais também nessas condições de umidade. Isso falando de patógenos de solo. Se der um veranico, que geralmente é comum lá, principalmente no Rio Grande do Sul, fevereiro, oeste do Paraná, janeiro, ali, a gente pode ver muito macrofomina, né, que volta no sistema de produção. Então, vai depender muito do que vai acontecer para frente. É difícil prever, mas a gente vai muito por histórico de talhões, né? Se teve macrofomina, se teve fusário, se teve fitóftora. Pensando em doenças foliares, aí eu já espero ver mais a questão de ferrugem, talvez vai chegar, mais a questão de manchas. E manchas foliares têm aumentado muito. Né? Então, aí indo para o cerrado, a ferrugem deixou de ser uma das principais doenças no cerrado. Hoje são as manchas. Né? E a gente pega a mancha-alvo, está ocorrendo muito, cercóspora aparecendo demais. E o próprio problema de apodrecimento de vagens e grãos se chover. Né? Então, eu acho que está muito atrelado com a condição ambiental daqui para frente. É difícil prever, mas tem algumas tendências. Né? Numa condição de laninha... Pode falar, Nelson. Não, e depende muito da área, né? Igual no Cerrado, você comentando, Jaque. Principalmente áreas que antecedem o algodão, normalmente, se continuar com essa umidade, a pressão de mancha-alvo normalmente é muito alta, né? Sim, principalmente nesse cenário, né? Mancha-alvo acabou se tornando, que daí a gente volta, né? Coisas que eram secundárias passaram a ser primárias no sistema de produção, que daí vem a questão que o Hélio levantou, essa dinâmica, né? Dos sistemas que as doenças vão evoluindo também, né? Sim. Coisas que lá na faculdade a gente nem estudou, ou estudou como secundário e hoje são primárias. A mancha-alvo é um caso, e cercóspora também. E às vezes assim, não é tão fácil, né, de nós do programa de melhoramento trazer, né, tipo uma resistência, né? Hoje tem se cobrado muito com relação à questão da mancha-alvo, a resistência de uma mancha-alvo, mas é algo que é bastante complexo, né? Porque até nem tem muito estudo dos genes ainda, então a gente tem que voltar realmente fazer o básico lá bem feito, né? Nilcimara, geralmente eu brinco, né, que os programas de melhoramento não querem trazer cultivar resistente, é que não tem de onde tirar essa resistência, né? A gente não conhece nem fontes de resistência, não tem fontes, não tem de onde vir essa resistência. Bom, o Hélio ia complementar também, né, de tudo isso. Em relação à condição climática que está sendo confirmado Laninha, né? Aí o mofo branco também, né, se torna um desafio bastante presente, né? Mas assim, Lilian, eu acho que vão concordar comigo. Nós temos uma expectativa do que esperar, do que é mais comum historicamente, em termos de clima e tal, mas ninguém sabe exatamente como vai ser o clima na próxima safra, né? Assim, pontualmente, se vai ter um veranico de tantos dias com alta temperatura em tal região, ninguém faz ideia se isso vai acontecer ou não. Tem uma probabilidade maior ou menor, dependendo da condição geral, digamos assim, né? Mas o fato assim, a gente também, portanto, não tem ideia de quais problemas que vão aparecer com maior ou menor magnitude, né? O fato é que precisa de toda essa preparação, né? De novo, né? Voltando, né? A questão da fitóftora, a questão de pitium, de macrofomina, de mofo branco, tudo isso são ferramentas de manejo que precisam ser realizadas na lavoura e pensando de maneira geral no sistema de produção, né? E que orientação que vocês dão para o produtor? Assim, ele tem que esperar acontecer? Claro, tem a aplicação dos produtos e tudo mais, mas isso é um custo também altíssimo para o produtor, né? Como que costuma ser esse manejo? Assim, muitas vezes está vendo ali pela região que está tendo uma incidência maior de determinada doença e aí que reage, né? Acho que tem coisas que você não tem como prever tanto e fazer tanto um trabalho preventivo, porque isso gera também um custo de produção muito maior, né? Qual que é a orientação, né, na pesquisa que é feita? Aí é uma curiosidade de jornalista também, né? Entendendo aí que o produtor às vezes tem a margem tão curta que não dá para ficar pensando em mais aplicação além daquelas que muitas vezes ele já previu. Um exemplo que a própria Jaqueline comentou, né? Então, lá em Guarapuava, a região sudoeste, do modo geral, nas últimas semanas, aí tem tido muita chuva, né?
E aí não tem milagre, né? Realmente, se ele plantou e deu toda essa quantidade de chuva, a planta vai sofrer, não adianta. E o fungo vai se aproveitar, ele está ali para isso, né? Quer dizer, não está aí para isso, mas ele vai se aproveitar, né? E a questão o problema é o produtor que plantou, por exemplo, 100% da área dele de soja ali em uma semana, ele está se expondo a um risco muito maior, né? Então, o escalonamento de semeadura, a própria de ter diferentes cultivos de inverno, que daí acaba escalonando também a semeadura de verão, escalonamento de cultivares, né? Então, isso são ferramentas estratégicas também para diluir esse risco, porque quem diria que ia ter tantos milímetros de chuva em 24 horas? Ninguém dizia e ninguém sabia, né? Então, são questões que acontecem no campo. O problema é quando você está 100% exposto, né? Então, esse é um ponto também que precisa ser lembrado, né? Uhum, é verdade. Eu vejo assim, Lilian, entrando nessa questão, né, até de escalonamento e tudo mais, o produtor precisa entender a propriedade dele no sentido dos talhões, né? Começa por aí ele provavelmente já vai ter essa visão, tem um talhão que sempre morreu muito, outro talhão tem nematóide, outro talhão, sei lá, a gente tem esse histórico, né? Então, quando a gente fala em manejo de doenças, começa muito por escolha de cultivar para mim, sabe? Ele entender a propriedade dele, entender os talhões, entender a região onde ele está cultivando, qual que é a condição historicamente que ocorre, e aí a escolha de cultivar para mim é um dos pontos bem importantes, né? Para determinada situação você vai posicionar uma cultivar que tem um perfil, que tem outro perfil, que tem uma resistência para alguma coisa. Então, eu acho que isso é difícil você generalizar, né, o manejo. Ele vai ter que ajustar de acordo com o que historicamente ele vem observando. E aí, fungicidas foliares são alternativas para a doença foliar, as pulverizações. Mas quando a gente fala macrofomina, fusarium, são doenças de difícil controle. Eu só vejo que o manejo de solo vai ajudar a mitigar esses problemas, mas evitar 100% vai ser muito difícil. É manejo de solo para a gente tentar minimizar o dano na produtividade. Quais as principais doenças que afetam o depois, né? A planta está se desenvolvendo na fase de enchimento dos grãos, o produtor ele tem que estar atento, aí já são quais as principais doenças e a forma de manejo? Falando de doença foliar, vamos pegar sul primeiro, depois a gente fala de cerrado. O sul, principalmente os plantios do cedo, podem sofrer com o ídio geralmente acaba aparecendo bastante. As manchas têm aumentado, mancha-alva, cercóspora também, mas a ferrugem a gente nunca pode descuidar no sul. Né? Por mais que ela tende a aparecer ultimamente mais tarde, mais em fevereiro e tudo mais, mas é uma doença que para o sul acaba sendo importante. Né? Então, em termos de doenças foliares, eu vejo que são essas. Antracnose para as regiões mais quentes, né? Acaba aparecendo. Então, tem essa regionalização. Quando a gente fala de cerrado, aí a ferrugem deixa de ser uma doença importante e acaba as manchas, né? E aí vem mancha-alvo, a cercosporiose, que aumentou bastante também. E volta também a questão dos apodrecimentos de vagem e grãos, né? Que são as anomalias, né? Que o pessoal chamava, principalmente lá no Mato Grosso. Né? Então, são doenças aqui da parte foliar, né? Que acabam aparecendo. Se a gente falar em doenças radiculares ou doenças causadas por patógenos de solo, o mofo em regiões de altitude, volta e meia, acaba causando um problema. Macrofomina, se der uma questão de estiagem, a planta tem que passar por um período de estresse hídrico, pelo sentido de falta de água, para ela manifestar. E o fusário volta e meia aparece. Então, isso é meio regionalizado no Brasil como um todo. Né? Depende muito de região para região. E difícil aparecer isoladamente também difícil. Uma coisa. Eu falo que os amiguinhos andam junto, os amiguinhos do mal. Entra o fusário, a macrofomina, entra tudo meio junto. Que daí entra no que a Nessimara comentou. É difícil a gente chegar. Quem que chegou primeiro? Né? Então, quando a gente vai ver a diagnose, acaba aparecendo um pouco de tudo. E aí, se tiver nematóide, o problema só piora, né? E aí a gente vê a importância desse trabalho em conjunto, né? De estar sempre um conversando, porque as coisas mudam demais, né? E aí acho que pro produtor também ter de acompanhar, né, todas essas situações ali. É o que você falou, é algo muito histórico também, mas é estar sempre em alerta e é exatamente isso, de buscar as variedades, as cultivares ali que se adequam melhor a esse movimento de evolução, né, dentro da propriedade. Cada safra é uma safra, né? A gente se prepara, pode se preparar o que você fizer, mas vai ter uma surpresa. Alguma coisinha vai aparecer. Agradável ou desagradável, né, Alice? Dos dois lados. Acompanha também. E parece que algumas coisas são cíclicas. Né? Às vezes a gente observa assim que vem de um tempo bem, de repente... Tipo, por exemplo, né, a ferrugem fazia bastante tempo que não causava um dano no sul, né, Jaque? Sim. Até por conta da seca, né? Mas aí o produtor já estava muito acostumado, né, a manejar. E
E até por conta da condição realmente do Rio Grande do Sul, deu aquela descuidada nas últimas safras aí, foi sofrido, né? 2 safras atrás, né? Não essa, safra Atrás, anterior, nós estamos teve na outra. muita doença, teve muita ferrugem. Foi um ano de uma severidade muito grande. Eu lembro bem assim, não sei se vocês concordam, eu lembro que teve um último ano antes, né, que teve bastante ferrugem, foi safra 15/16, se eu não me engano. Isso aí. E depois disso, a gente só realmente teve problema com ferrugem lá em 22/23. Claro, teve a doença pontual, mas generalizado só voltou a ter ali, acho que não sei se foi 21/22, 22/23, mas algo assim. E acho que isso, né, Neucimar, até a questão do melhoramento acaba sofrendo, né? Porque daí você fica sem saber muita informação a reação das cultivares, né? Tudo bem, tem as tolerantes à ferrugem, mas dentro do grupo das que não são tolerantes, assim, de forma tão clara, às vezes tem algumas que são muito pouco tolerantes, né? E que às vezes sem ter o melhorista, sem ter o ambiente favorável, ele acaba não conseguindo selecionar, né? Sem ter a doença, né? Você não tem um cenário de pressão, você não sabe nem como que o material se comporta. Para nós, o melhoramento é ótimo quando acontece a doença, né? Porque a gente consegue fazer a seleção, né? O produtor não. Mas é justamente isso, Hélio. Assim, a gente fica meio às escuras, né? Para fazer a seleção. Eu queria trazer aqui o assunto manejo integrado de pragas, né? De doenças, na verdade, no caso, aqui nosso assunto de hoje. Como que vocês orientam nesse sentido também, né? Como que o produtor tem feito isso? É algo que já é muito comum dentro da maioria das propriedades, né? Ou acaba sendo algo mais separadamente mesmo feito para o produtor, né? Como que tem evoluído, né, essa questão também dentro das propriedades, o manejo integrado? Quando a gente fala em manejo integrado, acaba sendo um termo que a gente usa para tentar utilizar diferentes práticas, diferentes ferramentas, né? Quando a gente falar em doença e para praga, em planta daninha, enfim, não é uma ferramenta que vai solucionar teu problema, né? Então, a gente estava falando antes até, não é uma cultivar que você vai plantar que vai solucionar todos os teus problemas que tem ali no campo, né? Então, é você tentar aliar várias ferramentas. O que seriam, né? Começa lá, escolha de cultivar de acordo com os talhões, de acordo com a região, né? Expectativa de produtividade e por aí vai. E aí vem tratamento de sementes com fungicidas, químicos. Está crescendo muito a questão de biológicos, né? Então, o uso de bacilos, tricoderma, enfim, tratamento de sementes ou sulco. E aí vai, fungicidas foliares, né? Tem fungicidas multissítio, sítios específicos, né? Você tentar atrelar várias ferramentas. Mas manejo integrado é isso. Além de você colocar culturas de cobertura, tentar fazer, né, um esquema de rotação, tentar aumentar a diversidade nessa área. Mas é difícil generalizar, vai ter que realmente avaliar, né, quais são os limitantes para aquela região, para aquele talhão, né, para aquela propriedade em si. Quase que não seria uma separação, manejo integrado de doenças, manejo integrado de praga, manejo integrado da soja, do sistema, né, de todo o contexto para que a produtividade venha no final de forma máxima, né, Hélio? Eu acho que até aproveitar que a Jaqueline comentou de plantas de cobertura, acho que é importante a gente trazer também um ponto que também não é qualquer planta de cobertura que vai ajudar, e o manejo dessas plantas de cobertura precisa ser muito bem planejado, né? Um ponto que eu tenho visto muito, que faz muita diferença, é quando dessecar a planta de cobertura, né? Até eu faço uma analogia, enquanto a planta, seja nabo, aveia, ervilhaca, né? Enquanto ela está novinha, antes de começar a florescer, formar semente, é um momento que parece que está tudo 100% diversificado, talvez aí entra numa microbiologia que não é minha área, mas assim, que tudo de benéfico está acontecendo ali, né? Eu faço até uma analogia, como eu tenho criança pequena em casa, eu fico surpreso, né? Porque às vezes até os 3 anos a criança não tem chulé, não cheira sovaco, não tem caspa, sabe? Isso é tudo associações ali, talvez o microbioma ali na criança não tem esses organismos, né, que soltam mau cheiro, tudo né? Muito fofinho. E na planta eu vejo que às vezes é um pouco parecido, né? Assim, você não vê macrofomina, fusarium e tal, quando a planta é novinha ali, né, na fase juvenil, né? Os problemas é quando começa na idade nossa aí, né? A partir dos 40, que daí começa a aparecer, né?
Então, tomar cuidado para realmente parar, né, quando começa a florescer, que aí você consegue desfrutar dos benefícios das plantas de cobertura, né, porque às vezes cria uma ilusão, vou deixar crescer, formar bastante cobertura, bastante palha e tal, e aí começa a multiplicar, às vezes, esses micro-organismos que não são favoráveis, às vezes piora a situação, né? A gente fala dessa questão de plantas de cobertura, mas esses cuidados são extremamente importantes. Por isso que eu volto a falar, conhecer o talhão, porque não adianta você colocar... Tem um problema com pratilencos, né, Neucimara? E vai lá e coloca uma cobertura que vai multiplicar pratilencos, né, que é um nematóide aí que tem crescido muito no Brasil. Então, às vezes, vai ficar pior do que se você não colocasse essa planta de cobertura, né? Então, a gente fala assim, tem que produzir palhada, biomassa no talhão, mas tem que escolher o que realmente não vai te agravar o problema que você já tem. Gostaria do seu complemento também, né, Simara, né? Tudo isso é importantíssimo, né? Esse manejo de todo o sistema, né? Com certeza. E muito isso que o Hélio falou é muito verdade, né? Às vezes, por exemplo, né, o pessoal comenta muito a crotalária reduz nematóide, né? E realmente, assim, ela reduz, mas ela depende muito da espécie do nematóide e depende também de qual, né? Porque tem algumas que realmente, assim, tipo uma ucroleuca, por exemplo, ela é uma excelente redutora de pratilentes, mas a gente já sabe que ela tem uma reprodução pequenininha para o nematóide de cisto. Então, a mesma coisa acontece para a braquiária, né? Tem as braquiárias para os nematóides de galha, é uma excelente opção, para o nematóide de cisto também, como é uma excelente opção, mas para um pratilenso, já as populações, ela já começa a elevar essas populações, né? Já tem os fatores ali para por volta de 1,5, 2, né? Então já está aumentando essa população. Eu vejo assim que, como a Jaque comentou, né? O produtor ele tem que entender um pouco realmente da área dele, tem que fazer um mapeamento, né? Ele tem que entender as doenças que estão acontecendo, quais os nematóides que estão acontecendo, né? Quais os gêneros, as espécies, as raças, os níveis populacional. A gente sabe que tudo isso não é muito simples, né? Hoje é tanta informação para o produtor que acho que às vezes ele fica pensando o que fazer, né? Mas, assim, eu acho que quando ele conhece bem o que ele tem, ele já consegue, por mais que seja difícil um planejamento ali a longo prazo, mas ele consegue posicionar melhor uma variedade, consegue posicionar melhor uma planta de cobertura. A importância do produtor ter ali ao lado dele a parte toda de técnica agrícola, né, de engenheiros agrônomos, para poder dar essa consultoria, né? Porque realmente não é fácil, diante de tudo, e ainda ter que conhecer ali cada especificidade, né, do que acontece. Eu queria que a gente tocasse num ponto agora que vocês já estão falando aqui com a gente, mas são as boas práticas agrícolas, né, que está envolvido também com tudo isso que a gente está falando. Mas aí eu queria trazer alguns pontos assim para o nosso comentário, né? Por exemplo, o plantio direto bem conduzido, né? Isso que a gente vem falando, para preservar a estrutura do solo, a microbiota, a rotação de culturas que a gente falou lá no início, né, para essa quebra do ciclo de patógenos, que é fundamental também, mas que a gente entende a questão mercadológica, né, que acaba tomando muita decisão do produtor. É o que a gente mencionou também, né, da escolha de cultivares resistentes, adaptadas à região do produtor, conhecer ali bem o talhão dele, esse controle das plantas daninhas, né, que podem inclusive ser hospedeiras de pragas e doenças, e o respeito ao vazio sanitário, né? Muitas vezes o produtor fica ali com aquela pressa, quer produzir logo, mas tem que respeitar esse período de vazio sanitário, né? O calendário ali regional dele, que é também essencial no controle da ferrugem e de outras doenças que podem surgir, né? Então, de forma geral, essas boas práticas agrícolas, né? Eu queria que a gente reforçasse aqui tudo isso que a gente vem falando e outras também que vocês vêm acompanhando, né? Ao longo de todos esses anos. É o que diferencia, né? Assim, o produtor que consegue atingir produtividades mais elevadas, né, e de maneira constante, daqueles produtores que não conseguem superar, né? Então entra, por exemplo, um problema muito recorrente, compactação do solo, né? Então isso envolve desde usar plantas de cobertura, como a gente já cansou de falar, mas também a questão de tráfego de máquinas, né, a questão de operações, né, e ver a umidade do solo em relação a operações. A rotação de culturas ajuda muito. Então, tem uma série de práticas que vão amenizar para que o
produtor não precise fazer uma operação muito cara, que é o caso de subsolar, escarificar, embora tem situações que acabe se tornando necessário, né? Mas quando é necessário, desde que ele passe a mudar um pouco, né, as estratégias para que demore, pelo menos, para ele ter que voltar a fazer isso, porque senão, na situação atual, quase que não se paga, né, se ele tiver que fazer isso todo ano. Então, é assim, envolve, como a Jaqueline comentou, desde a escolha do cultivar, né? Lá, como eu trabalho muito com isso, a gente tem meio que uma cartilha assim, para seguir, né? Com relação à escolha de cultivares, né? Então, dividir em 3 pontos, né? Primeiro, conheça o ambiente e defina o que você precisa. Que parece fácil, mas não é. Né? Então, conhecer o ambiente, conhecer o clima, o solo, nível de investimento, os problemas que tem, quais desafios, se tem muito problema com fitóftora, tem muito problema com mofo branco, acamamento, enfim, N fatores, né? Antes de ver cultivares, antes de olhar quais que estão sendo lançadas, quais que estão no mercado, e definir se a cultivar que você está plantando hoje, se ela não está sendo satisfatória, digamos assim, os resultados, né? E aí sim olhar no mercado o que tem no mercado, o que tem disponível, quais são as características, né? E buscar aí fontes confiáveis, né? Para acessar essas informações. E por fim, né? Não esperar que a variedade faça milagre, né? Então esse é um ponto também, né? Ter o bom senso e essa noção, isso bem claro que a variedade, o mundo ideal é você ter um sistema com boas práticas, equilibrado, em que você escolhe a variedade pensando em produtividade, que é o que realmente vai se refletir em rentabilidade, né, no fim das contas. Em ter o melhor sistema possível para você ter a melhor variedade possível em potencial produtivo, né? Esse é o... Claro que aí tem situações, por exemplo, está com uma população muito alta de nematóide. Até eu estava conversando com a Jaqueline também. A variedade, por mais que tenha diferenças, né? Tem algumas que têm resistência, algumas raças, mas daí não tem a outras, né? Enfim, não tem nenhuma variedade que é isenta, né? Totalmente resistente a qualquer nematóide. Então, a variedade ela não é a solução para o problema. É uma ferramenta para conviver até você resolver, né? Então, esse é um ponto, isso serve para vários outros fatores. É uma ferramenta extremamente boa, né? E as empresas de melhoramento têm feito um trabalho fantástico, desenvolvendo variedades cada vez com mais tolerância, mais resistência a nematóides, mas também o agrônomo, o produtor, precisa saber usar, né? Assim, no sentido de não querer, agora está resolvido o meu problema, agora é só pegar essas variedades aqui e não vou mais ter problema com nematóide. Não é assim, né? Eu acho que tem que usar como para conviver. E isso serve para outras coisas, né? Então, não é a solução para macrofumina. Variedade não é a solução para fusário. Fitóftora tem variedades que ajudam muito, né? Não sei se poderia aí, acho que aí tem um posicionamento que aí já ajuda bastante, né? Mas não é a solução para mofo branco, né? Então, assim, tem que pensar realmente nessa... primeiro, ter bem claro quais são os desafios que ele tem, né? E para tudo tem ferramentas hoje que você consegue trabalhar e resolver, mas não em curto prazo, né? Eu acho que isso também é fundamental. Muito interessante isso, né? Porque a gente vê a biotecnologia muito avançada para plantas daninhas, para lagartas, né? Realmente, e a gente está tendo um grande avanço também para doenças, mas que isso acaba impactando, né, tantas outras questões de clima e de tudo mais, que a gente vai ganhando cada vez mais resistência, mas a gente tem ainda aí um caminho também a ser percorrido, né, Nilcimara? Sim, até um pouco, como a variedade ela não é a solução, e às vezes o emprego dela, de forma errada, ela pode trazer um outro problema, né? Da forma que o Hélio trouxe, né? Ela não traz realmente assim, uma solução. Mas hoje, a gente sabe, se a gente utilizar a mesma variedade resistente, pode fazer uma pressão de seleção para nematóide, por exemplo, que pode surgir outras raças, né? Hoje no Mato Grosso, a gente já tem o caso da 14+, e a 4+,
que surgiu, né, e se fala-se muito justamente por um emprego errado da cultivar, né? Da mesma forma que a gente tem que proteger os fungicidas, a gente também precisa proteger as cultivares, né? Porque vão aparecendo raças diferentes, né, que vão, de alguma forma, quebrar a resistência dessas cultivares, né? Que foram anos realmente ali para introgredir esse gene de resistência e que às vezes a gente acaba perdendo isso rapidamente, né? A questão não só para nematóide, né? Mas até mesmo assim, se a gente olhar um pouco para a fitófora, né? Se a gente olha no passado ali, tipo, né, acho que nem 10 anos, a gente vê que antigamente uma fitófora que ela tivesse o gene K, a gente sabia que ela tinha uma boa tolerância. E hoje a gente já consegue observar que mesmo essas que têm essa tolerância, ela já não está tão tolerante quanto antigamente, justamente por isso, pelo emprego errado, né, da variedade. Só utilizando a mesma variedade, sem uma rotação das cultivares, como ele falou, que é a necessidade das rotações de cultivares, e também da própria rotação de culturas, né? Muito bom. Estava pensando aqui em relação à área de refúgio. Nesse ponto, se aplica também a isso para resistência, né, no caso... Para a soja, a gente não tem, né, esse perfil. No caso, as áreas de refúgio é principalmente para pragas, né? Quando a gente pensa no milho, que são problemas que migram, né, de uma área para outra, tem toda essa dinâmica. Para a doença acaba não sendo aplicável essa questão, até onde eu sei. Pegando nesse ponto que tu mencionou, tanto a Nilcimara quanto o Hélio também, a cultivar resistente acaba sendo uma das principais práticas, né? A gente fala assim, o ideal seria a gente ter uma cultivar resistente para os problemas, mas biologicamente... Quanto mais resistência a gente vai colocando naquela cultivar, a produtividade não vai se mantendo, ela tende a reduzir. Eles têm um termo, né, o cost of fitness, né, que é aquele custo energético, porque a resistência é um custo para a planta. Né? Então, o cenário ideal seria ter uma cultivar resistente a nematóide, a mofo branco, a diferentes doenças, mas isso não mantém produtividade. Resistente à produtividade, não, né? Exatamente. Então, e o produtor escolhe por produtividade, que é o que vai trazer rentabilidade para ele, né? E ele não está errado nessa questão, porque ele tem que produzir bem. Né? Então, a resistência acaba sendo importante em alguns cenários. A gente traz muito para a região sul que fitóftora acaba sendo bastante efetiva. O problema é que a gente tem raças diferentes de fitóftora, né, Nilcimara? Então, por mais que o produtor coloque uma cultivar resistente no campo, pode ser que ela não vai ser 100% efetiva porque o tipo de fitóftora que ele tem lá no campo não é compatível com a resistência que está na cultivar. E do mesmo modo, pode ser que a gente mude a cultivar, mas o gene de resistência é o mesmo, né, Nilcimara? A maioria dos cultivares tinham o RPS1K. Então, por mais que você mudasse a cultivar, a base genética da resistência é a mesma e a pressão de seleção é muito forte. Então, assim, a resistência é importante, mas ela também tem que vir muito na lógica do fungicida químico, uma rotação de cultivares para que a gente vá manejando esse sistema, porque ele é dinâmico, né? Então, ela é importante, mas ela tem que ser bem aplicada também. Senão a gente quebra essa resistência, né? Tem a mudança na população e ela deixa de ser efetiva num curto espaço de tempo. Ô, Jaqueline, deixa eu aproveitar, você trouxe um ponto bem legal, essa questão do gasto de energia, né? Que a planta tem quando ela... Pegando, por exemplo, das variedades tolerantes à ferrugem, né? Numa situação dessa, se o produtor, mesmo assim, ele mantém o manejo de fungicidas, isso pode ajudar a diminuir esse gasto energético ou não? Isso realmente... não sei se o gasto energético, mas a pressão de seleção sobre a população do patógeno, né? Porque são duas coisas diferentes. Então, a gente tem para a planta expressar a resistência, ela tem um custo. Né? Então, isso que daí são genes que são ativados. A gente brinca assim, né? Se o gene da resistência estiver toda hora ligado, ele tem um custo, né? Para estar, é que nem luz. Se ele está ligado, ele está gastando energia, né? Mas essa resistência, a partir do momento para a ferrugem, até onde eu entendo, talvez a Nilcimara vai saber melhor esse mecanismo das TFs, né? Das cultivares TF. A resistência em geral a doenças acaba sendo um custo a partir do momento que ela é ligada, digamos assim. Mas quando a gente fala em fungicida, é no sentido de manejar a população da ferrugem também, porque a taxa de mutação da ferrugem, ela acaba sendo uma taxa que ocorre todo ano. E aí a gente tenta, com a rotação de fungicidas, tentar manejar aqueles indivíduos que seriam mais insensíveis, que teriam menor sensibilidade aos fungicidas comerciais. Então,
Não necessariamente ela vai afetar o custo energético da planta, a meu ver, mas ela vai, os fungicidas vão atuar no sentido da população em si. Não sei se eu deixei claro. Não, sim, que a gente observa no campo, né? Assim, eu não vejo hoje, das variedades que tem TF, eu não vejo elas inferiores em potencial de produtividade das que não são, né? Eu acho que o melhoramento trabalhou muito para isso também, a seleção disso, né? E às vezes não tem muitos genes piramidados, né? Quando você coloca mais genes piramidados, né? Digamos assim, é uma variedade para ferrugem que ela traz um RPP1 e um RPP4, por exemplo, quanto mais genes você piramida, mais isso vai tendo um pouco mais de dificuldade, né? Quanto menos genes é mais fácil e não perde tanto de produtividade, né? É o mesmo que acontece com o nematóide cisto, por exemplo, né? A gente tem 3 fontes muito boas hoje no Brasil, né? O pessoal até fala muito, vamos trocar a fonte, precisa trocar a fonte, né? Mas hoje no Brasil, a gente tem fonte de Pequim, Twig e tem a P88. A P88 ela não tem muitos genes envolvidos nela, então é uma fonte que é muito fácil de trabalhar, ela traz bastante... Ela traz traz moderadamente resistente para as outras raças, só que e não perde produtividade, A Pequim também traz uma boa resistência e também não perde um pouquinho mais de produtividade. Mas quando a gente leva para uma Hartwig, que ela já tem bem mais genes de resistência e ela dá uma resistência a várias raças, a gente já consegue perceber assim, que essa perda de produtividade é bem grande. Então, talvez a mensagem não é porque é resistente que vai ser menos produtiva. Depende da natureza da resistência, do tipo de resistência que está ali. É isso que dá, né? A gente traz aqui os especialistas, vira uma aula aqui, se deixar a gente vai avançando, né? Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria trocar em 2 pontos ainda, né? O quanto que hoje a gente tem mais ferramentas, né, de agricultura de precisão, IA, né, sensoramento remoto, tudo isso vem contribuindo, né, para isso também. E já um recado final de cada um de vocês, né? Um recado para o produtor, não só nessa próxima safra, quanto em todas, né? A importância de tudo aquilo que a gente trouxe aqui hoje, né? E o que traz, né, o que move vocês para cada vez mais ir em busca, né, de pesquisa para trazer resultado melhor também, conhecimento para o nosso agricultor. Então, esses 2, 3 pontos aí, né? O quanto que hoje a gente evoluiu, né, e o quanto que a gente tem de recado para o produtor para que esse trabalho continue evoluindo, né, as nossas safras também. Então, vou começar com você, Hélio. Tá bom. Bom, na verdade, até lá na fundação a gente tem um sistema lá que chama Sigma, que pega os dados, coleta os dados reais, né, das propriedades. Desde todo o processo, né, inclusive daí a produtividade, né, final. E aí tem todo o pessoal lá da área que tem feito algumas análises de quais fatores mais têm afetado a produtividade, né? Então entra clima, solo, variedade, qual fungicida, qual inseticida, enfim, tudo, né? E nos últimos anos tem sido, na verdade desde o começo, né? Tem sido muito interessante que o fator que aparece lá no topo, como principal, é o produtor. É o produtor, é a propriedade que realmente mais explica as diferenças de produtividade. E aí tem a ver com todas essas escolhas, né, que são feitas dentro do manejo. Então, é o que a gente vê na prática, né? Então, tem produtores que são preocupados, né, com o sistema, que tem uma visão de curto prazo, porque tem que ter, mas que também tem uma estratégia de médio e longo prazo dentro da realidade dele. E não tem uma receita pronta, porque cada realidade tem um clima, tem um desafio, algumas regiões têm mais desafios, outras têm menos, mas a verdade é que ele precisa conhecer muito bem o ambiente que ele está, conhecer muito bem os desafios, e quando entra, e não pensar nas culturas isoladamente, né, e quando entra nas decisões desse sistema, ele sempre pensa no que vai ser melhor para ele ter maior produtividade que aquele ambiente permite que ele tenha. E isso envolve, claro, também a escolha de cultivares, mas envolve toda uma estratégia e geralmente são aqueles que realmente acabam tendo os melhores resultados, né? E eu vejo que
qualquer produtor pode conseguir ter bons resultados, né, dentro da realidade dele, de ter eficiência, né, mas é fundamental ter planejamento e aí usar da melhor maneira possível toda a tecnologia que a gente tem disponível, né, de todo esse trabalho, todo esse investimento que é feito, né, para desenvolver tecnologias. Não diria que para tudo tem solução, mas para tudo tem um caminho para melhorar, né? Então, assim, sempre tem práticas que vão ajudar lá na ponta, né, para ter uma rentabilidade maior. Nem todo mundo vai conseguir chegar nos 100 sacos de soja por hectare. Tem alguns que têm potencial e precisam chegar para realmente pagar todas as contas, né, ou chegar perto disso. Mas tem realidades que não têm potencial, o clima não permite, né? Mas aí ele precisa ajustar o manejo de forma que ele consiga explorar ao máximo, né, aquilo que aquele ambiente está permitindo que ele consiga. É verdade. Daqui a pouquinho eu volto com você para os recados finais, né? Tem um ponto que eu acabei nem conseguindo, né? A gente foi avançando vários assuntos, mas você falou, Jaque, que você morou nos Estados Unidos estudando e tal. E o quanto que o nosso clima é tão diferente de lá, né? E isso faz com que a gente saia totalmente sempre da zona de conforto e estar ali pesquisando e trazendo, né, novidades em termos de pesquisa também para o produtor. E aí o quanto que tecnologia, né? O quanto que isso tudo ajuda também para que a gente tenha melhores resultados. O que acontece? Os Estados Unidos é um clima temperado, né? Então, eles ficam boa parte do ano, 6 meses aí, quase de neve, ou um inverno muito rigoroso, né? Isso acaba quebrando um pouco, né? Ou desacelerando o ciclo de vários problemas, várias doenças. O Brasil, por estar situado numa zona tropical, subtropical, eu digo que nossos problemas são ligados nos 220, né? Tipo, muda toda hora, nossa dinâmica desse clima é muito desafiadora, então... a gente evoluiu muito e eu vejo que o Brasil hoje se destaca muito no cenário mundial em termos de tecnologia de manejo fitossanitário e várias outras áreas no agro. Então, a gente deixou de ser importador de conhecimento e a gente passou a ser gerador de conhecimento também. Então, hoje a gente evoluiu muito. A gente importava muito conhecimento de outras regiões. E tinha até aquela síndrome do vira-lata, né? Que tudo que é de fora é melhor. E hoje já não. O Brasil tem muita tecnologia brasileira, né? Que foi desenvolvida com muito esforço em função de toda a linha de pesquisa tanto de instituições como as fundações, universidades, né, empresas privadas. Eu vejo que a gente é movido por desafio, né? O pesquisador precisa de problema para resolver. E isso vem do campo, né? Então, os produtores, né, identificando os problemas, o que eles precisam de auxílio é que nos move. Então, eu vejo que a agricultura brasileira evoluiu muito, tem muito para trabalhar, mas é sinônimo de orgulho, né? Mesmo eu fiquei 5 anos fora do Brasil e eu voltei para cá... e a gente vê que a gente tem muita coisa para se orgulhar. É isso que a gente precisa, talvez, reconhecer mais. Verdade. Sabe? Que nem sempre porque é dos Estados Unidos ou porque é da Europa vai ser melhor. A gente tem muita coisa boa aqui. Com certeza. E você, Nelcimar, um comentário também, né, a respeito de tudo isso que a gente está vivenciando aí, né, desses desafios, né? Quase que assim, problema, vocês têm de sobra e gostam disso. É verdade. Para mim, assim, eu acho que cada decisão no impacto, cada decisão no campo é que vai ela impactar direto no resultado da safra, né? O manejo das doenças, ela está sempre aliado ali a boas práticas, né? O que vai garantir todo o investimento ali da genética, dos insumos, da tecnologia, né? Que tudo isso que vai se traduzir ali na rentabilidade, né? Na produtividade, né? E que a sanidade lá da lavoura, ela começa bem lá antes, né? Começa lá na saúde do solo e vem se mantendo ali no planejamento, né? E monitoramento com ações ali mais preventivas. Tem um ponto só, Lilian, que quando o Hélio estava falando, me veio à cabeça. Tu mencionou, né, da questão da inteligência artificial, dessas ferramentas de tomada de decisão, está tudo muito acelerado, né? Parece que até é difícil a gente acompanhar de tanta coisa nova que tem. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente também, do meu ponto de vista, é cuidar com a informação. A gente está numa era hoje que a informação, todo mundo está dando a sua opinião na internet, todo mundo está falando muita coisa, e eu vejo que na pesquisa, em termos de doença, está tendo várias informações erradas. Né? Então, se eu fosse deixar talvez como um ponto de alerta para produtores, agrônomos, assistentes técnicos, enfim, cuida com a informação, da onde que está vindo, se é uma fonte confiável,
E se é cientificamente válido aquilo ali, né? Porque às vezes a gente sabe que tem coisa muito tendenciosa, muito alarme sobre alguns problemas que às vezes não é tudo aquilo que o pessoal tem trazido. Então, acho que esse é um ponto de alerta, porque é tanta coisa, é tanta informação, parece que é muita coisa, e a gente tem que ter um pouco de filtro, né? Ter seletividade com relação a tudo que a gente é bombardeado diariamente aí. Excelente Perfeito, ponto mesmo. Perfeito. Bom, muito obrigada. Vou para os recados finais, então, as últimas palavras. Se tiver faltado alguma coisa, vocês já aproveitem para falar agora. Então, Hélio, muitíssimo obrigada mais uma vez. E foi um grande prazer tê-lo aqui nesse episódio com a gente. Eu que agradeço. E do que a Jaqueline falou agora no fim, nossa, é exatamente isso. Obrigado por lembrar de trazer isso, porque realmente é algo que... Assim, você jogar algo, né, nas redes é muito fácil, né? Agora, para você desmentir algo, demora muito, é muito trabalhoso, né? Então, a gente não dá conta. E uma mentira que é muito falada vira uma verdade, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante, assim, porque é claro que ninguém é bobo, né? Todo mundo também tem discernimento, né? Mas realmente, principalmente na área de vocês, né? Tem muito alarde, é muito fácil, né, de criar esse pânico, às vezes, né, essa situação, e realmente tem que ficar muito atento e escutar, né, instituições que tem muita gente séria também, né, e que realmente não vão falar algo ou divulgar algo simplesmente para ganhar like, digamos assim, né. Então, acho que isso é fundamental. Mas, enfim, agradeço aí a oportunidade, acho que eu não conhecia pessoalmente a Jaqueline, foi um prazer, não conhecia a Neucimara pessoalmente, continuo não conhecendo, mas espero que um dia conheça, né? Admiro muito o trabalho de ambas e para mim foi muito legal ter participado, espero ter contribuído, e se alguém precisar, a gente está lá na Fundação à disposição de todo mundo. Perfeito, muito obrigada. Jaque, muito obrigada também por trazer tanto conhecimento aqui pra gente hoje. Lilian, eu que agradeço a você e a toda a equipe da Neogen aí pelo convite. Hélio, foi um prazer também estar conhecendo você pessoalmente. Eu conheço muito o trabalho da Fundação, né? A Fundação aí vários anos contribuindo para a agricultura ali dos Campos Gerais, né? Sul de São Paulo. Conheço algumas pessoas lá, mas não te conhecia ainda pessoalmente. E a Neucimara a gente já vem de alguns anos, né, Neucimara? Já faz alguns anos que eu conheço a Neucimara. A gente já fez vários trabalhos de pesquisa juntos, né? Quando eu estava na universidade, com a GDM, a gente continua com algumas coisas também, mas volta e meia eu mando uma mensagem para a Neucimara trocando figurinha, né, Neucimara? Trocando informação. Isolados e patógenos a gente troca também. Né? Então, eu acho que o agro... É muito importante essa questão de relacionamentos, né? Então, sempre que a gente conhece pessoas, assim, que a gente admira demais, isso faz muita diferença no nosso trabalho também. Então, só tenho a agradecer vocês. É verdade, que ótimo. Muito bom. Neucimara, muito obrigada mais uma vez. Uma pena que a gente não teve você presencialmente aqui, mas tivemos muito as suas contribuições. Então, agradeço muitíssimo por você ter estado aqui com a gente hoje, viu? Foi um grande conhecimento sendo compartilhado. Eu que agradeço, Lilian. Agradeço aí a equipe da Neogen pelo convite. Foi um prazer, né? Como a Jaque disse, nós somos parceira aí de vários anos, né? E sempre é muito bom encontrar e conversar e trocar ideias, né? Então é sempre muito bom. Foi um prazer conhecer o Hélio, também não conhecia e já tinha visto algumas coisas na rede social, assim, no LinkedIn. Mas eu também não conhecia muito. Conheço bastante também o trabalho da Fundação, né? A gente sabe que é uma instituição bastante respeitada, mas não conhecia. Pretendo conhecer e também deixo o convite para que ele possa também visitar a gente lá em Cambé, conhecer o nosso trabalho lá também. Tá ótimo. E foi muito bom, assim, acho que a troca de experiência foi muito, muito, muito boa, maravilhosa. Sempre é muito bom, a gente aprende muito, né, também. Eu que o diga, para mim foi uma verdadeira aula, e nosso muito obrigada também a todos que acompanharam a gente mais esse episódio aqui tão importante também para falar sobre o manejo das doenças da soja. Nosso muito obrigada a você, aproveita, já compartilha, se pelo YouTube, se pelo Spotify, qualquer outra plataforma, já compartilha o conteúdo para quem você acha que vai ser relevante também. Nosso muito obrigada e até o próximo episódio.